Você já ouviu falar sobre o poder da oração específica? Hoje eu quero falar com você que está aí do outro lado me assistindo sobre o poder que tem a oração específica. Do que se trata isso? Em diversas passagens, a Bíblia nos estimula a orar. Contudo, nós precisamos saber orar. Tanto é verdade que a própria Bíblia adverte que a gente pede e não recebe porque não sabemos pedir da maneira correta. Antes de seguir, deixa eu pedir a você, comenta aqui embaixo, hashtag o poder da oração. Esse comentário é muito importante aqui para o nosso canal. E se você não for inscrito ainda, aproveita e se inscreve. Eu gosto sempre de dar um exemplo, quando falo sobre oração específica, de quando nós vamos ao mercado. Por exemplo, imagine que você vai ao mercado e você chega no setor de carnes e você chega e pede ao açougueiro. Como você se dirige ao açougueiro? Você por acaso chega lá e fala, eu quero alguma coisa? Você não fala isso. Você é específico, você chega lá e fala, moço, me dá 1 quilo de contrafilé, me dá 1 quilo de pernil e etc e tal. Ou seja, você é específico. Da mesma forma, nós também precisamos utilizar este argumento quando conversamos com Deus. Isso significa dizer que todas as vezes que nós tivermos um pedido para fazer ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós precisamos ser específicos. Tem muita gente que deseja uma mudança de vida, mas quando vai pedir ao Senhor essa mudança, quando vai buscar ao Senhor essa mudança, diz apenas, Deus, eu preciso de mudança. Mas hoje eu estou aqui para dizer a você que você precisa ser mais específico quando você fala com o Senhor através das suas orações. Eu posso dar um exemplo pessoal. Há um tempo atrás, quando eu morava com meu pai, eu tinha muitas dificuldades e eu um dia orei ao Senhor. Isso não é instantâneo, isso é um processo. E nas minhas orações eu dizia, Deus, eu preciso de uma bicicleta, eu preciso de uma geladeira, eu preciso de uma Bíblia de estudo, eu preciso de um som para evangelizar o meu pai, para que os meus irmãos ouçam os louvores, para que eu ouça os louvores aqui dentro de casa. E a minha oração foi ouvida exatamente como eu descrevi ao Senhor. Ainda hoje eu tenho testemunho de tudo aquilo que eu pedi a Deus, o Senhor me deu exatamente como eu pedi. Então, você precisa internalizar isso, seja específico quando você orar ao Senhor. Diga exatamente aquilo que você precisa. E lembre-se, quando você orar ao Senhor, apegue-se nas coisas que são do alto, porque as coisas que são de baixo será apenas uma consequência. Apenas para reforçar, eu gosto de citar mais um exemplo, de um pastor. Ele conta um testemunho falando sobre o poder da oração específica de uma ocasião em que ele foi pregar numa determinada igreja, e quando ele acaba de pregar, ele sai, a pastora daquele local chama ele e diz assim, pastor, ora por a fulana de tal, que ela quer muito casar, ela já é uma solteirona, e o pastor disse que ele foi conversar com essa moça que queria casar, e quando ele chega até ela, ele pergunta, há quantos anos você tem orado para casar? E ela diz, olha pastor, já oro há 10 anos, para que o Senhor me conceda um casamento. O pastor em seguida pergunta, e como é que você quer o seu marido? E ela diz, eu não preciso falar, pastor, porque Deus já sabe o que eu preciso, Ele conhece as nossas necessidades. E o pastor, sendo um conhecedor da oração específica, diz a ela, olha, eu posso até orar por você, mas não antes de você me responder pelo menos umas 10 perguntas. E o pastor senta com aquela jovem e começa a fazer algumas perguntas. Ele pergunta, o seu marido, como você quer ele? Você quer que ele seja de cor clara ou você quer que ele seja negro? Aí ela disse, eu quero que seja cor tal. Ele pergunta, você quer que ele tenha 1,80 m ou que ele tenha menos que isso? E ela diz, eu quero que ele tenha menos que isso. Ele pergunta, você quer que o passatempo dele seja o quê? Estudar, viajar ou música? E ela fala, pastor, eu quero que o passatempo dele seja a música. E ele foi fazendo algumas perguntas e quando ele terminou de fazer essas perguntas, ele disse a ela, agora leia então. E quando ela leu, ele olhou para ela e disse, agora sim, agora você já tem um marido, você consegue visualizá-lo? E aí ele diz, a partir de hoje você leva esse pedido
cola na sua geladeira e todos os dias você vai fazer essa oração com essa descrição. O fato é que ele vai embora, depois de um tempo ele volta para lá e a moça havia casado com um rapaz exatamente como ela havia descrito. Se inscreve no canal e compartilha o vídeo.